Caro César, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Naquele tempo Jesus fora fazer sua refeição num dia de sábado em casa de um dos chefes dos fariseus, e esses o observavam. E eis que havia diante dele um hidrópico. Jesus, tomando a palavra, disse aos doutores da lei e aos fariseus: será permitido curar no dia de sábado? Eles, porém, ficaram calados. E Jesus, tomando o doente, o curou e mandou que se fosse. E lhes disse: qual de vós, se o seu jumento ou boi cai num poço, não o retira logo no dia de sábado? E nada podiam responder a isso. E ele disse ainda uma parábola aos convidados, notando como escolhiam os primeiros lugares. E lhes dizia: quando te convidarem para um casamento, não te ponhas logo no primeiro lugar, pois pode ser que tenham convidado alguém mais importante, e aquele que vos convidou a ti e a ele venha dizer-te: dá-lhe este lugar. E então irias cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai colocar-te no último lugar, e assim quando vier o que te convidou, ele te dirá: amigo, vem mais para cima. Então isto será para ti uma honra perante todos os convivas, pois todo aquele que se eleva será abaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 16º domingo depois de Pentecostes, quarto domingo de setembro. Amanhã, dia 26 de setembro, é dia ferial, mas se faz memória dos santos Cipriano e Justina, mártires. Dia 27, terça-feira, é a festa dos santos Cosme e São Damião, mártires, festa de terceira classe. No dia 28, é a festa de São Venceslau, duque da Boêmia, mártir, festa de terceira classe, sendo que se faz no ofício as primeiras vésperas de São Miguel Arcanjo, porque na quinta-feira, dia 29, é a festa da dedicação de São Miguel, festa de primeira classe. No dia 30 de setembro, sexta-feira, é a festa de São Jerônimo, confessor e doutor, festa de terceira classe. No sábado é comemoração da Santíssima Virgem Maria e também primeiro sábado do mês de outubro. Também se faz a comemoração de São Remígio, bispo. O próximo domingo será o 17º domingo depois de Pentecostes, primeiro domingo de outubro, sendo que se poderá celebrar a missa de Nossa Senhora do Rosário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carlos Sérgio, nós temos aqui essa parábola, na verdade é uma história, uma cura de Nosso Senhor, um milagre e uma parábola, que estão ligados. E a primeira observação que se pode fazer, me parece bastante oportuna nessa história, é que Nosso Senhor tem condescendência. Ele aceita o convite dos fariseus, de um dos chefes dos fariseus, que se apresentavam claramente e muitas vezes como seus inimigos, e mesmo inimigos mortais, como o futuro, a sequência da história evangélica demonstrou. Nosso Senhor acabou sendo condenado à cruz, em grande parte por culpa dos fariseus, que incitaram o povo a forçar os romanos, por assim dizer, o procurador em particular, Pôncio Pilatos, a condenar Nosso Senhor. Então eram inimigos, e é claro que Nosso Senhor sabia tudo o que estava no coração deles. No entanto, Nosso Senhor condescende. Por quê? Porque nem todos eram maus, né? Havia exceções aqui e ali, e porque mesmo que sendo maus, Nosso Senhor queria salvá-los. Nosso Senhor então aceita o convite dos fariseus para essa refeição. Mas o que se nota? Qual é a primeira observação? Se vê o seguinte: Nosso Senhor aceita o convite de um dos chefes dos fariseus, e os fariseus, o observavam. Notem bem que os fariseus, inimigos de Nosso Senhor, observavam.
nós também devemos sempre observar nosso Senhor, só que, é claro, de uma maneira completamente diversa. Nós devemos ter sempre os olhos postos em nosso Senhor aqui nesta vida, porque na outra vida a visão beatífica consistirá exatamente nestes olhos postos em nosso Senhor. A visão beatífica consiste exatamente nisso. Os outros elementos que fazem parte dela são acessórios. O essencial é isso. Assim como também o essencial do inferno não é o fogo, embora o fogo exista, sim, mas o essencial é a ausência de Deus, o mais importante, a pena da privação de Deus. Essa é o essencial. Só que os mundanos não compreendem isso, porque eles não, como aqui nós temos uma multiplicidade de oportunidades para fixar nossos olhos, então muitas vezes os mundanos nem se dão conta da necessidade que eles têm de estar com os olhos postos em Deus, em nosso Senhor. E nós também muitas vezes nos esquecemos disso, porque nós devemos estar com os olhos postos em nosso Senhor como nosso autorem fidem, o autor de nossa fé. São os olhos da fé, os verdadeiros olhos da fé, isso, porque nós não vemos a Deus, não vemos nem sequer a nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto que os que estavam nesse tempo, tinham essa incrível oportunidade de ver o Verbo encarnado. Eles não viam a divindade de nosso Senhor, mas viam o nosso Senhor Jesus Cristo assim diante deles. Nós não temos essa oportunidade, mas nós temos o que? A maioria deles não tinha a fé. A fé para... quando, por exemplo, vamos à capela aqui ao lado, vemos o sacrário onde está nosso Senhor Jesus Cristo e sabemos que Ele está ali. Ou, como acontecerá na continuação das nossas orações, depois da Santa Missa, haverá a exposição do Santíssimo e se rezará o texto, até esqueci de dizer, mas estaremos diante do Santíssimo exposto. Nós vemos ali o que? Um pedaço de pão, mas os olhos da fé, que vê como o autor da fé, sabem que ali está presente verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os olhos que nós devemos estar, dessa maneira devemos estar com os olhos postos em nosso Senhor. Porém, os fariseus tinham uma atitude completamente diversa. Os fariseus olhavam para nosso Senhor, observavam nosso Senhor, inspirados pela inveja, para surpreendê-lo em erro. A principal inspiração de nosso Senhor ali era a inveja, inspiração dos fariseus para ver nosso Senhor ali. Eles ficavam ali observando com esse intuito. Ora, esse defeito, esse pecado grave, essa miséria dos fariseus, dela nós não estamos isentos. E por isso devemos observar um pouco isso, porque é verdade que é muito difícil uma pessoa ir para a capela e ficar olhando para o sacrário e ficar observando com olhos de inveja. Bom, aí já seria algo bem extrapolado, bem raro. No entanto, assim como nosso Senhor diz que aquele que ama a Deus ama ao próximo, nós podemos constatar o nosso amor de Deus se nós, ao invés de amar a nossa falta de amor ao próximo, nossa falta de amor a Deus, nós podemos constatar se, ao invés de amar o nosso próximo, nós temos inveja do próximo. Alguém que sente inveja do próximo, por aí ele já sabe que ele não ama a Deus, que ele pode estar em estado de pecado. Já é um sinal bem típico. Então nós temos que investigar um pouco a inveja em si mesma, ou seja, sua natureza, o que é que ela é, e sua malícia, o prejuízo que ela nos dá. E depois ver um pouco os efeitos dela. Bem, o que é a inveja? A inveja, primeiro, é uma tristeza. Uma tristeza.
A tristeza é uma paixão da alma. Todos nós passamos, às vezes, por momentos de tristeza. A tristeza em si não é um pecado, porque é algo que nós podemos sentir, né, diante de situações. O problema não é a tristeza em si, mas é o motivo dessa tristeza. Pois bem, no caso da inveja, ela tem um motivo muito mau. As pessoas se sentem tristes, os invejosos têm uma tristeza sentida em relação ao bem do próximo, porque ele considera esse bem como prejudicial ao seu interesse ou à sua própria glória. Ou seja, ele olha o outro, ele vê o bem que o outro tem, e ele tem tristeza daquilo, porque ele acha que aquilo prejudica o seu interesse. Ou seja, um tal sentimento, uma tal tristeza, uma tal inveja supõe, primeiro, o orgulho, sempre, que é a fonte principal da inveja, né? Mas também uma baixeza da alma, certo? Uma baixeza da alma. Há almas que, mesmo que tenham orgulho, porque todos têm, né? Uma consequência do pecado original que nós carregamos sempre, porém, elas têm uma certa nobreza de alma, enquanto que outros são mais baixos, certo? Há almas que têm sentimentos mais nobres, eles em geral são menos atingidos pela inveja. Eles dizem, não, isso aí que o outro tem, eu não vou me preocupar com isso, por quê? Mas tem uns que não, tem uns que ficam tristes, porque o outro tem aquilo. Então esse pecado, quando voluntário, é claro, e refletido, eles são pecados graves. São Paulo diz, na Epístola aos Gálatas, se não falha a memória, ele diz que esse pecado é um dos pecados que exclui do céu. Então, rapidamente aí a sua natureza, a natureza do pecado da inveja. Agora, sua malícia, por que ele faz tanto mal a gente? Primeiro, porque ele tem uma oposição frontal à caridade. Ora, a caridade é a maior das virtudes. A inveja vai diretamente contra a caridade, vai muito forte contra a caridade. Por quê? Porque a caridade inspira sentimentos que são exatamente opostos dos sentimentos inspirados pela inveja. O que a pessoa que tem verdadeira caridade sobrenatural, o que ela sente em relação ao próximo? Primeiro, ela se alegra com o que ela vê de bom no próximo, ela se alegra se o próximo faz, sobretudo, progressos na virtude, porque ela sabe que Deus é quem dá todos os bens, ela ama a Deus, né? Então, se ela vê que o próximo dela é uma pessoa que tem grandes qualidades, por exemplo, de inteligência, de talento para isso, para aquilo, foi Deus que deu a ele, bendito seja Deus. Claro, se ela ama a Deus, ela sabe que Deus que dá todos os bens. Se ela vê também, ou mais ainda, o próximo que está junto dela, crescendo nas virtudes, ela se alegra com isso, porque é Deus que dá as virtudes, mais ainda, de maneira sobrenatural. Então, por que não se alegrar com isso? Lembremos da última invocação da ladainha da humildade, do cardeal Henri Delval, né? Que todos sejam mais santos do que eu, embora eu me torne santo quanto for possível. Claro, eu vou me tornar santo quanto for possível, mas que todos os outros sejam mais santos do que eu. É o contrário da inveja, porque a inveja é isso, ela se entristece com o bem do próximo e se alegra quando algum mal ocorre. Pior ainda, né? Porque o caridoso, ele tem compaixão. Se ocorre algum mal, ele, meu Deus, por que isso foi ocorrer? Ele tem compaixão, porque ocorreu aquele mal com o próximo. O invejoso é o contrário, toma. Ele pode não dizer da boca, ele pode não dizer externamente, mas ele pensa lá dentro. Não é assim? Toma. Aquela expressão típica do invejoso quando ocorre algo com o próximo. Além do mais, a inveja, ela tem esse requinte, digamos assim, entre aspas,
de malícia, que ela vai não só contra a caridade, mas contra a razão. Por quê? Porque o invejoso, veja bem, a pessoa às vezes tem ódio do outro, tem rancor, que são coisas erradas. Mas quando há rancor, quando há aversão a isso, aquilo, em geral se supõe um mal que o outro fez contra você. O mal fez contra você, você reage. Então há um motivo para aquilo, embora não justifique, é claro. Mas no caso da inveja, não tem motivo não. Você começa a observar alguém, nota que ele tem qualidades, nota que ele... Há motivos diversos, né? Há pessoas que têm uma inclinação forte para isso. Conta-se de um desses homens gnósticos aí que levaram a vida assim, com muitos erros, contra a fé, etc., se infiltrando na igreja, etc. Conta-se que ele era um homem muito inteligente, quando um garoto, já desde garoto ele tinha cabeça boa mesmo, e em geral tirava primeiro lugar na escola, era muito inteligente. Mas, numa ocasião lá, ele mudou para outra escola, tinha uns que eram mais inteligentes do que ele, ou que estavam se dando melhor, e ele não tirou o primeiro lugar, ficou atrás. Então ele teve uma febre, uma doença, um negócio fora do comum. Garoto, porque foi suplantado por outro, então ficou com aquele negócio apertando nele. Você vê a tendência, né? A tendência que a gente tem que tomar cuidado, se a gente observa isso, mesmo desde pequeno, das crianças, a gente nota isso. Então, a malícia, no caso, quer dizer, no caso do invejoso, não precisa ter um motivo. Ele começa a observar a pessoa, vê que ele está tendo sucesso, que ele está crescendo na virtude, que ele tira notas mais altas do que ele na escola, por exemplo, ou porque ele sobe na vida mais rapidamente, consegue passar num concurso e ter um emprego muito bom, que ele dá um salário muito bom, etc, etc, e ele começa a ter ódio daquela pessoa. A pessoa não fez nada com ele, às vezes nem conhece direito ele, mas ele começa a alimentar aquilo, uma tristeza sem motivo. É um negócio idiota, contra a razão, né? Porque não serve para nada para completar, não vai resolver nada. Ele só vai ficar mais triste, mais remoendo essas tolices e não vai para lugar nenhum. Então é contra a razão também. Bem, os efeitos. A inveja leva sobretudo a pecados internos. É como eu disse, você chegar e dizer toma, é mais lá dentro, certo? Ficar cheio de coisa ruim dentro de si. Levam mais a pecados internos, ciúmes, amargura, toda aquela situação que é típico da pessoa invejosa, entendeu? Aquela pessoa que se amargura e que não há motivos para essa amargura. Muitas vezes pode haver ali a inveja guardada, favorecida durante anos às vezes. Mas há também pecados externos, pode haver. E esses pecados externos são sobretudo pecados da língua. Porque ele não pode se vingar e ir direto lá fazer uma coisa maior, porque você nem conhece direito, mas ele começa a falar. É típico do invejoso, você está numa conversação, vários falam bem dele, mas ele chega e fala um defeito do outro. É típico do invejoso. Às vezes é até verdade, porque ninguém é perfeito, né? Pode ser verdade, sim. Ele acerta. Porque ele fica observando qualquer coisa. Ele tem tal defeito, tá vendo? Tá lá dentro. E lá numa conversação, solta aquilo ali. Solta às vezes de passagem. Aparentemente sem muito interesse, mas ele está muito interessado naquilo. Ele está muito sentido, muito triste. E ele quer externar aquilo, às vezes até sob o pretexto de zelo, o zelo amargo. Muitas vezes é o zelo dos invejosos, aquele que fica observando, vê um defeito que às vezes até é verdadeiro, não é falso defeito, e sob o pretexto de zelo, não, isso aí está fazendo mal, aí ele vai e fica falando mal daquela pessoa, exatamente daquela pessoa em particular, e esquecendo-se muitas vezes de outros defeitos de outras pessoas
às vezes o defeito não é nem grande coisa, o prejuízo não é tão grande assim, mas ele está com vontade de falar. Então vejam que é uma coisa muito prejudicial, a pessoa fica realmente numa situação em que ele se torna um êmulo de Satanás. Porque Satanás, o pecado dele foi esse, principal. Por que Satanás quer fazer tanto mal a gente? Porque ele tem inveja da gente. O que inspira sobretudo ao demônio é a inveja. Ele não quer nossos bens, ele não precisa daquilo, ele nem tem corpo, ele não quer os nossos prazeres também, ele não precisa disso. Ele inclusive tem uma natureza muito mais elevada do que a nossa, porém há algo que nós temos e ele não tem, ou que nós podemos ter e que ele não vai ter nunca: a graça de Deus. Nós podemos ter a graça de Deus, e nós podemos, com essa graça de Deus, ocupar o lugar que ele perdeu no céu. Então ele se sente profundamente injuriado por isso, e ele tem uma profunda inveja de nós. Então aquele que tem inveja do próximo, ele está imitando de uma maneira muito particular o demônio. E tem remédio para isso? Se nota muitas vezes que as pessoas que têm essa marca de inveja, é uma coisa muitas vezes muito interna, mas é também muito pegajosa. Então a pessoa carrega essa miséria a vida toda, e para tirar é difícil. Mas nosso Senhor pode tudo, a graça de Deus pode sim. Então a pessoa tem que fazer a sua parte. Uma das coisas que pode ajudar é meditar na excelência da caridade, porque quanto mais ela tiver amor a Deus e ao próximo, menos ela terá inveja. É o remédio especial, principal contra isso. Meditar nos benefícios de Deus, na bondade de Deus e como Deus distribui os seus benefícios, inclusive ao nosso próximo. Então, se o próximo está crescendo em virtude, para que você vai ficar triste? Com o que, pelo amor de Deus? Mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada antes, típico de invejoso, né? Vê uma pessoa que está crescendo na virtude, mas ele já fez isso, aquilo outro. E daí? Você não fez, não? Então, além disso, refletir sobre os efeitos da inveja, como eu acabei de explicar aqui um pouco rapidamente. Os efeitos da inveja, você refletir: que prejuízo isso me faz? Como isso barra para mim o caminho do céu? Combater sua fonte principal, que é o orgulho. Bom, aí daria 10 pregações isso, né? Combater o orgulho é tema para você fazer muitas e muitas pregações, mas também um motivo para você meditar muito. E sobretudo tomar atitudes, né? Que meditar ajuda, mas não resolve não. Você tem que tomar atitudes bem concretas com relação a isso. E finalmente procurar cortar os primeiros movimentos de ciúmes e invejas. E isso aí eu não digo só da sua parte, mas da parte daqueles de quem você tem responsabilidade, em particular as crianças. Há pessoas há pais que de uma maneira muito prudente, muito inconsciente, começa a estimular ciúmes da criança. Fulano está tirando mais nota do que você. Que nada, mas ele não é menino bom não, você é melhor, você vai, isso, aquilo. Para que isso? A criança só vai estimular sentimentos de ciúme e de inveja. É diferente de você chegar e dizer: aí, está vendo fulano? Está vendo os talentos dele, o esforço que ele fez? Por que você não se esforça também? Se você se esforçar, você também pode tirar notas melhores, etc. Aí é diferente, mas elogiando aquele, não falando mal, mostrando como um exemplo, claro. Aí não tem problema. Mas se começar a falar mal dele, do que está tirando nota boa, coisa parecida, estou dando só um exemplo, então isso é mal. Isso só vai estimular na criança esses pensamentos de ciúme, de inveja, etc. E em você mesmo, claro, sempre há tempo para se converter, para mudar. Então é preciso logo cortar esses sentimentos. Se eles são muito presentes, você vai ter que ir fazer uma
uma varredura boa, isso aí, estimulando a caridade, falando bem da pessoa, a pessoa teve coisas erradas na vida passada, peraí, foi vida passada, paciência, ele agora está fazendo boas coisas, bendito seja Deus, que continue fazendo, e assim por diante. Isso não só no seu pensamento, mas inclusive nas conversas com as pessoas. É bom também fazer esse exercício para evitar, para ir já cortando isso, cortando esses maus, esse defeito, né, que é um defeito capital, que faz um mal imenso e que barra para nós o caminho do céu. Então não imitemos o demônio, imitemos a Deus nosso Senhor, imitemos a nosso Senhor Jesus Cristo, que sabia que os fariseus estavam cheios de inveja dele, e no entanto ele foi lá, fez um milagre, deu uma lição neles boa, e depois deu uma lição de humildade, procurar o último lugar, uma lição para todos que estavam ali. Então aprendamos com o nosso Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém.